Olá, vamos falar um pouquinho sobre aspectos e impactos ambientais. Neste treinamento relacionado ao procedimento SGI 03, Procedimento de Aspectos e Impactos Ambientais, nós vamos falar de um ponto muito importante para a certificação ISO 14001. A gente tem que conhecer quais são os aspectos e impactos ambientais gerados em todas as atividades da UPLOG. Para falar de meio ambiente, a gente tem que entender qual que é a definição de meio ambiente. Uma norma, como a ISO 14001, que fala sobre o sistema de gestão ambiental, nós temos que incluir toda e qualquer interação que a UPLOG possa ter com o ar, água, solo, recursos naturais, com a flora, fauna, com os seres humanos e todas as suas inter-relações. Para falar um pouquinho de aspecto e impacto ambiental, para vocês entenderem. Aspecto é tudo que é consumido ou gerado por um processo. Se a gente pensar no corpo humano, no ser humano, fazendo uma inter-relação com um processo, o ser humano precisa de oxigênio, de água e de alimento para sobreviver. Então, nesse processo de vida, a gente tem como aspecto o consumo de oxigênio, de água e de alimentos. E também a gente tem a geração de CO2, a gente elimina CO2 e elimina outros dejetos. Então, isso é chamado aspecto. Tudo que é consumido e gerado num processo. Então, vamos pensar. Num processo de transporte, a gente tem consumo de combustível, emissão de CO2, emissão de fumaça preta. A gente pode ter num processo de manutenção o consumo de produtos químicos com a geração de materiais contaminados. A gente pode ter num processo administrativo o consumo de papel e a geração de resíduos recicláveis. Então, toda essa interação de consumo e geração é classificado como aspecto ambiental. Então, relacionando o aspecto, é tudo aquilo que é consumido ou gerado por uma empresa. Ela pode causar um efeito, que é o impacto ambiental. Então, a gente tem um aspecto de geração de resíduo contaminado. Qual que é o impacto? Contaminação do solo, da água. A gente tem o aspecto de geração de resíduo orgânico, que se não descartado corretamente, ele também vai impactar o meio ambiente. Então, a gente tem que relacionar todos os aspectos e todos os possíveis impactos ambientais. Essa é a base da certificação ISO 14001. Portanto, durante as auditorias, vocês serão questionados quais são os aspectos ambientais do seu trabalho, do seu processo, da sua atividade e quais os possíveis impactos ambientais. Aqui ilustrando mais uma vez, imagina que num processo produtivo a gente tem desde a extração da matéria-prima, fabricação de produtos, a distribuição, o uso e a disposição final. Em toda essa cadeia são consumidas matérias-primas e insumos, energia e água. E o que acontece? Qual é o impacto gerado de tudo isso? A gente polui o ar, polui a água e polui o solo. A gestão ambiental busca manter todo esse processo, toda essa cadeia produtiva, minimizando, eliminando a poluição do ar, a poluição da água e a poluição do solo. Portanto, no nosso sistema de gestão ambiental, a gente tem que estabelecer controles, minimizando a poluição do ar, da água e do solo. Ilustrando aqui, a gente tem o aspecto, de consumo de papel, o impacto, eu vou reduzir os recursos naturais, porque cada folha é feita de celulose, a celulose vem das árvores, vem da madeira. Qual que é a nossa forma de prevenção? Eu posso reutilizar o verso dos papéis usados para impressão. E ainda, melhor ainda, é minimizar a impressão. Tentar utilizar mais os meios eletrônicos. Outro aspecto é a geração de resíduos.
A gente tem a geração de resíduos recicláveis, de resíduos orgânicos, de resíduos perigosos, que, por exemplo, se a gente não tratar a geração de resíduos recicláveis, nós vamos esgotar os aterros. Qual é o resíduo reciclável que a gente mais gera? São os copos descartáveis. Então, uma das formas de prevenção, por exemplo, é utilizar uma caneca individual para o café, para a água, e evitar, assim, o descarte e o consumo desnecessário de copos descartáveis. Um outro aspecto é o consumo de água, que se não usarmos racionalmente a água, tivermos um consumo consciente, nós vamos ter o esgotamento desse recurso natural. Por muitas vezes nós já sentimos, nós já vivenciamos o racionamento de água nas cidades. Então, a nossa parte é, dentro da UPLOG, conscientizar todos os funcionários para que eles utilizem a água de forma consciente, para que a gente evite o desperdício. Toda e qualquer torneira vazando é um desperdício de água. Da mesma forma, a gente tem um aspecto de consumo de energia elétrica, que o impacto também é o esgotamento dos recursos e, principalmente, a ausência da energia elétrica, a falta de energia elétrica. Mais uma vez, a forma de prevenção é a utilização consciente, apagar as luzes ao sair das salas, não deixar equipamentos ligados. Tudo isso nos ajuda a poupar energia. Mais uma vez, o desperdício vai contra a gestão ambiental. Vocês receberão, em todos os processos, vocês vão ter uma matriz de levantamento de aspecto e impacto ambiental, com essa carinha aqui. Nessa matriz, a gente vai ter a área, as atividades e a fonte geradora, o aspecto, o impacto ambiental, ou seja, a alteração que ele causa no meio, a classificação de risco, né, sendo classificado como um risco, os controles que devem ser aplicados, e aí nós vamos ter uma classificação desse risco. Se ele é um risco significativo, não significativo. Essa classificação de risco é muito importante. Quando a gente consegue classificar um risco como não significativo, significa que os controles que a gente está executando, eles são suficientes para a prevenção da poluição. Aqui a gente tem também aspectos e impactos levantados na frota e na operação, relacionados à utilização dos veículos e os transportes, todos os seus aspectos e todos os seus impactos. Então, é muito importante que assim que disponibilizado esse material, ele seja divulgado nas áreas, ele tem que estar sendo divulgado da mesma forma que a gente divulga os procedimentos e que a gente divulga as políticas. Então, em cada área tem que estar visível a matriz de levantamento de aspecto e impacto ambiental. Aqui também na manutenção, todos os aspectos que foram levantados, todos os controles e aqueles que são classificados como médio significativo, ou seja, ele já tem aí uma importância maior no sistema de gestão ambiental. Da mesma forma para a limpeza, para a TI e para o SGI. Então é muito importante que vocês recebam esse material, entendam o que é aspecto e impacto ambiental e estejam preparados para responder durante as auditorias. Muito obrigada e até a próxima.